hoje, então, é explicar o que é a declaração de saída definitiva do país, para que ela serve e qual é o passo anterior à realização da saída definitiva do país. Então, nós temos aqui dois públicos, então eu quero que você reflita e pense em qual público que você vai se encaixar. Tem o público que não mora fora ainda, que, como algumas pessoas me perguntaram, me mandaram direct no inbox, falando, olha, eu tô pensando em morar fora, eu tô no Brasil ainda, mas eu estou me planejando. Então, essas pessoas, elas são um grupo. O outro grupo, eu me considero dentro desse grupo. Eu tô morando fora, moro fora do Brasil há um certo tempinho, e aí, desse segundo grupo, nós temos que pensar em pessoas que têm um planejamento a curto prazo no exterior e a longo prazo no exterior. Então, por exemplo, você está morando no Brasil e está pensando em morar fora. É um processo, é muito mais fácil e você já consegue se planejar. Então, as dicas que eu vou dar hoje você já vai conseguir fazer. Para quem mora fora do país, vai precisar talvez refazer algumas coisas, ou vai precisar, por exemplo, talvez pagar um pouquinho de multa, dependendo da sua situação. Mas vamos lá. O que é a declaração definitiva do país? É basicamente um recado que você dá para o governo brasileiro, para a Receita Federal, através dos sites oficiais, dizendo assim: olha, Brasil, eu não moro mais aqui, não moro mais no Brasil e eu não preciso pagar mais imposto no Brasil. Vou pagar o meu imposto no país aonde eu moro. E tem também todo esse processo da declaração de saída, ela tem dois procedimentos, que eles são um pouco confusos, mas eles são basicamente a comunicação de saída e a declaração definitiva de saída. O primeiro passo é falar para o governo: olha, Receita Federal, eu estou indo embora, mas eu não estou indo embora para sempre, não. Eu só vou ficar um tempinho fora do país e talvez eu não volte. E aí você fala: ok, vou fazer os procedimentos, vou mandar esse comunicado para o governo. E aí passou um tempo, você ficou fora, você gostou, enfim, tá morando na Austrália, tá morando nos Estados Unidos, não sei. E aí você gostou de ficar, e aí você vai ficar mais de um ano. Aí vem o processo da declaração de saída definitiva, que você vai também falar para o governo: olha, não tô mais morando aí. Então, me deixa livre do imposto porque eu não quero que o leão, né, me pegue. Esses processos, essas comunicações, elas são feitas através do site da Receita Federal. Você pode sim fazer sozinho. Se você não saiu do país ainda, eu te aconselho em todos os momentos a falar com o contador. Eu tenho um contador da minha confiança que eu também vou indicar para vocês. Depois, quem não tiver um contador e quem quiser uma pessoa de confiança, me manda um inbox, que eu tenho uma pessoa maravilhosa. Ele é meu amigo, uma pessoa que resolveu os meus problemas no Brasil e ele tá focando muito nessa questão da declaração para pessoas que moram no exterior. Então, ok. Primeiro passo é comunicar, certo? O governo. E depois que você está morando fora, que você começa a ganhar em dólar, que você começa a ver que o dinheiro ele tá aumentando, aí você começa a ficar com medo de pagar imposto, tanto no país onde você está morando, quanto no Brasil. E por que muitas pessoas também falam de bitributação? O que é bitributação? É quando você paga imposto duas vezes. Olha que maravilhoso. Ninguém gosta de pagar imposto, é uma coisa que, né, brasileiro sabe muito como é isso. A gente tem uma carga tributária elevadíssima e nós, infelizmente, não temos como fugir. É um imposto, nós precisamos pagar, ele vai voltar para a gente em forma de serviço público, de infraestrutura, enfim, é o que faz a economia toda rodar.
Então, o que nós podemos pensar nesse caso, onde eu tenho a possibilidade de estar pagando imposto em 2 países? E aí, a ideia da Austrália, por exemplo, é que quando você chega, você pode abrir o seu, um, o seu mini negócio. Você pode abrir como se fosse um MEI, a gente tem o ABN, o Australian Business Number, que é como se fosse uma microempresa, e essa microempresa ela vai gerar rendimentos. E você gerando rendimentos, recebendo ali os seus, não é o salário, né, mas o que vem ali do seu trabalho vai também ser computado como imposto para o governo australiano, no meu caso. Quem mora nos Estados Unidos, quem mora na Itália, quem mora na China, vai pagar imposto também nesses países. A grande diferença que eu, por exemplo, vivo é porque a Austrália ela não tem um acordo de bitributação com o Brasil. O Brasil não tem também com a Austrália. Então, os dois não têm esse acordo e, nesse caso, quem mora no exterior, quem mora na Austrália, corre risco de pagar a bitributação. Ok. Aí eu sei que eu sou, né, voltando desse grupo que mora fora, que já está ganhando dinheiro, que está aqui na Austrália, já tem seu ABN, ou trabalha mesmo como empregado através do TFN, e ainda tá recebendo bastante dinheiro, tá feliz da vida, porque tá ficando rico, né, aqui no exterior, maravilhoso, e aí alguém algum dia te conta que, infelizmente, você tinha que pagar imposto lá no Brasil também, porque você não avisou o governo brasileiro que você estava saindo. Então, essa saída do Brasil em termos fiscais, você não deixa de ser residente, você não deixa de ser brasileiro, você não tem seu CPF e CNPJ cancelado, nada disso. O que acontece é que você vai começar a sua vida fiscal em um outro país. Então, é como se você desse um pause na vida fiscal do Brasil e começasse a dar essa continuidade em outro país. Ok. Basicamente é isso, tá? O que é a declaração definitiva de saída. Quando, né, a gente tiver aqui um contador, que eu vou trazer ele para vocês também, para a gente conversar, ele vai explicar muito mais a fundo o que é isso, mas em resumo, essa explicação. Mas o que eu quero chegar é falar para vocês sobre o planejamento antes de fazer a declaração de saída definitiva. Porque o que acontece? Hoje em dia, por ser muito difícil e muito complexo todos os trâmites bancários no Brasil em relação a quem mora no exterior, nós brasileiros, temos uma dificuldade muito grande de abertura de contas para não residentes, ou seja, pessoas que moram no Brasil, que são brasileiros, mas eles não moram no Brasil. É uma conta que ela acaba trazendo muita... o Banco Central e todas as instituições que cuidam dessa regulamentação financeira, elas olham muito para esse tipo de conta. Então, um banco grande, ele não tem muito vamos dizer, essa disponibilidade, porque ele consegue trabalhar com o público dele e não vai olhar, né, com tanta firmeza, não vai oferecer tantos produtos, soluções bancárias para um brasileiro que mora fora, que não é um grande investidor, enfim, pessoas como eu e você que estão batalhando, que estão tentando uma vida diferente, que estão morando fora por um período. Então, qual foi a minha dificuldade, e depois eu vou contar um pouquinho da minha história, do que aconteceu nesse meio tempo. Qual que foi a minha dificuldade? Foi encontrar um banco, uma solução financeira que me atendesse, porque a partir do momento que você faz a declaração de saída e você avisa a Receita Federal que você não é mais residente fiscal, você tem várias obrigações diferentes das que você tinha como um residente fiscal no Brasil, como todo mundo era e como todo mundo que está no Brasil é. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter que olhar
para o seu processo, olhar para as suas particularidades e ver como que muda, o que muda na sua vida após fazer a declaração definitiva de saída. Por exemplo, se você tem uma casa de aluguel, você recebe aluguel, você não pode mais receber esse aluguel como um residente no Brasil. Você precisa pagar os impostos que você recebe com esse aluguel diretamente na fonte, através do DARF, que é um documento de arrecadação do imposto naquele mês. Então, para quem tem alguma particularidade, por exemplo, algumas meninas me perguntaram, olha, eu tenho previdência, tenho anos de contribuição da previdência, não quero perder, como que eu faço? Estou recebendo aposentadoria do Brasil e moro fora, estou morando em Portugal e eu estou tentando resolver a minha vida também e não pagar nenhuma coisa a mais, resolver minha vida no Brasil. Tenho herança para receber, eu tenho doações para receber, eu tenho, por exemplo, imóveis, carros, coisas que vocês deixaram no Brasil. Porque a vida de quem está fora por um curto período de tempo é uma vida diferente de quem está no Brasil planejando ficar por um ano e meio fora do país. Então, planejamento é importantíssimo porque você precisa entender o processo, entender como funciona, e eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês dos sites da Receita Federal, dos sites que vocês podem entrar em contato, não entrar em contato, vocês podem pesquisar, perdão, para descobrirem quais são as suas particularidades. Eu, por exemplo, eu tinha investimentos no Brasil, em um banco grande, um banco comum, e eu tinha o recebimento de aluguéis, e eu não conseguiria continuar recebendo esses aluguéis e ter os investimentos comuns que eu tinha, da mesma forma que eu tinha no Brasil. Então, no meu caso, com orientação do meu contador, eu fiz todos os processos para eu conseguir abrir uma conta de não residente, receber o aluguel nessa conta de não residente e também eu tenho que pagar imposto mensalmente sobre o valor bruto que eu recebo do aluguel. E é bem diferente também de quem normalmente quem recebe um aluguel que não é muito grande, a gente não paga o imposto no Brasil. Mas se você faz isso morando fora, você paga 15% de imposto. Como que eu descobri tudo isso? Pesquisando, assistindo muitas lives, muitas informações tão na internet, tão gratuitas, e de verdade você precisa fazer uma maratona de entendimento e assistir muitos vídeos e ouvir muitos vídeos, podcasts, e você vai descobrindo como que funciona essa parte. E por que é importante que você faça isso e não deixe tudo só na mão de um contador? Porque, primeiro, o contador é uma pessoa, um ser humano, né? Que ele pode sim cometer falhas, que ele pode também fazer a lei funcionar, é claro, mas se tem um detalhezinho que você não contou para ele, que você esqueceu de contar, ele pode fazer todo o seu processo de uma forma incorreta. Não por culpa dele, porque ele fez tudo que você falou, mas você não sabia de alguns detalhezinhos, não contou para ele, e aí acabou que o seu processo, a sua declaração, as suas declarações posteriores, elas podem ser feitas de uma forma incorreta. Então, eu acredito que esse planejamento, pensar o que você vai fazer com os seus bens, com as coisas que você tem no Brasil, se você vai abrir uma conta de não residente, se você vai trazer tudo pro país que você tá, se você vai, sei lá, deixar com alguém, vai transferir esse dinheiro para sua mãe, para seu pai, para não ficar ali na sua conta. Não sei o que você vai fazer, mas pensa no que você vai fazer com tudo isso.